Olá a todos, confrades e confreiras, eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. Assistiremos agora o ministro do GSI, General Augusto Heleno, onde ele dará uma coletiva de imprensa falando sobre a crise na Venezuela. E logo após temos duas notícias que saíram há poucos minutos relacionadas à Venezuela. Assistam ao vídeo até o final, compartilhem, deixem o seu like e inscrevam-se no canal. Como que o governo vai se posicionar diante dessa situação da Venezuela? Olha, a posição do governo não vai se modificar. Desde o início, o Brasil tem adotado uma postura bastante prudente, bastante cuidadosa, tomando a posição correta de apoiar o presidente Guaidó e vai seguir nessa posição, esperando os acontecimentos e trabalhando em cima de hipóteses. Numa situação dessa é normal que a gente levante hipóteses para o futuro e comece a trabalhar em cima dessas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Bom, duas são muito claras, né? Permanecer o Maduro ou entrar o Guaidó numa outra situação política e social. Mas essas duas opções são bastante claras. As outras hipóteses as variáveis são muito difíceis de serem estipuladas, porque, por exemplo, as Forças Armadas, até agora elas estão apoiando o Maduro. Se amanhã o Guaidó for ganhar nessa queda de braços, como ficará a situação das Forças Armadas? Vão ser anistiados, vão ser aproveitados, vão para a reserva? Também são hipóteses que nós não podemos nos aprofundar porque é coisa interna do país, são assuntos internos do país. Mas a gente acaba pensando, o que vai acontecer? Nós temos relações muito próximas, sempre tivemos relações muito próximas com a Venezuela. Relações que ficaram estremecidas por causa dessa história de Maduro, regime bolivariano e de Chávez. Então nós nos afastamos um pouco da Venezuela. Então essa hipótese de nós nos aproximarmos novamente é bastante viável se a hipótese do Guaidó vier a ser a vencedora. O que o Brasil deve fazer se o Maduro ficar... General, você falou que o governo brasileiro trabalha com essa hipótese. Se o Maduro não sair, permanecer, qual deve ser o comportamento do governo brasileiro? O mesmo de agora, condenando o governo do Maduro por ser uma ditadura e esperando que o povo venezuelano tome alguma providência ou que as Forças Armadas mudem de posição e venham adotar uma postura anti-Maduro. Na avaliação do governo, qual o tamanho do apoio que os militares têm? Não, nós temos a DIG militar lá, e ele é que nos passa as informações. A BIM tem gente lá também, nós temos agentes da BIM lá. Então nós sabemos informações por agentes oficiais do Brasil lá. O presidente Jair Bolsonaro vai conversar com o Guaidó? Tem algum exemplo? Olha, eu quando estava saindo agora do gabinete, ouvi falar que o Guaidó ligaria para ele. Eu não posso confirmar, não vi a ligação, não vi acontecer, mas havia a informação de que o presidente Guaidó ligaria para ele. Qual o governo do tamanho do apoio dos militares a Guaidó? Você tem informações se é... Essa é a grande incógnita dessa situação. No início da manhã, quando se caracterizou uma antecipação do movimento que estava previsto para amanhã e acabou acontecendo hoje, não se percebeu movimentação militar, mas foi anunciado pelo Guaidó um maciço apoio das Forças Armadas. Logo depois, isso aí foi colocado na dimensão correta, quer dizer, havia um certo apoio das Forças Armadas, mas isso não chegava a atingir os altos escalões, quer dizer, isso ficava ali no escalão mais baixo. E aí, ao longo do dia, as imagens se repetiram na televisão. População civil, meio estilo briga de torcida, joga pedra um no outro, não sei o quê, e isso se estendeu ao longo da manhã. Agora nós tivemos, na minha opinião, um agravamento da situação, porque lançaram uns blindados em cima da população a pé. Um ato até de certa covardia, mas está dentro desse contexto de instabilidade. Mas foi uma coisa bastante violenta, assim, para quem estava assistindo, os blindados foram lançados em cima da população. Espera aí, deixa eu concluir. E logo depois apareceu no celular uma foto de vários generais venezuelanos em torno do comandante
conjunto das Forças Armadas e dando apoio ao Maduro. Então a situação continua indefinida, não há uma expectativa de solução em curto prazo. E só acha que o Juan Guaidó se precipitou a anunciar um apoio que na prática, pelo que está sendo mostrado no momento, não se materializou nessas dimensões? É difícil avaliar, porque o anúncio dele foi em busca de apoio, né? Então se você entra numa partida, você já diz que a minha torcida tem 3 caras do adversário, você já entra perdendo. Então é natural que ele fizesse uma autopropaganda para buscar apoio da população. Acho que foi o caso, ele fez autopropaganda. É perfeitamente válido. Ele tinha que, já que estava acontecendo uma manifestação, ele tinha que procurar engrossar essa manifestação. O governo brasileiro foi avisado com antecedência que estava preparado para amanhã, Isso estava na imprensa. Esse movimento de 1º de maio estava anunciado. O apoio da OEA ao governo Guaidó, isso pode pressionar o presidente Maduro a ceder? É uma pressão válida, mas ela já está acontecendo há algum tempo sem resultados, né? Não tem expectativa de mudar o governo. Não, a expectativa de mudar tem. A gente não sabe quando. A gente torce para que mude, a gente tem expectativa de que mude, porque afinal de contas a situação do povo venezuelano é uma coisa assim inadmissível que continue como está, sem reação. Mas nós não sabemos quando essa reação vai se materializar. Há uma sinalização oficial por parte dos militares na Venezuela de que há de fato esse apoio ao Guaidó? Não, foi o que eu disse. Isso foi anunciado, mas nós não sabemos desde o início qual é a qualidade e a quantidade desse apoio. O que tem parecido é que esse apoio talvez tenha algum valor quantitativo, mas qualitativo ele ainda não foi expressado. Não teve nenhum chefe militar que a gente tivesse assistido ou ouvido um apoio explícito ao presidente Guaidó. Aquele posicionamento do governo brasileiro de não interferir, não entrar lá na Venezuela, não ajudar com forças armadas, isso está mantido. Está mantido porque é um preceito constitucional que o Brasil vai manter, né? Não há nenhuma pretensão nossa de violar esse preceito constitucional, de não interferir em assuntos internos de países amigos. Então, Pedido ajuda? para quem? Para nós? Não, eles sabem. Eles sabem que nós não vamos intervir militarmente. Oi. A informação que a gente tem é que 5 comandos militares teriam oferecido apoio, mas oficialmente, dentro do governo, eles se manifestam neutros para ficar do lado que entender mais. Essa informação que o senhor... Não chegou para mim, deve ter sido algum parente deles que contou para vocês. Mas essa situação que é indefinida, que tem aparentemente um passo à frente dessa operação Liberdade, tem algum significado hoje ou não? Não, de manhã parecia que as coisas iam se encaminhar para uma definição. Que aquele movimento foi, na minha opinião, o mais volumoso e o mais expressivo de apoio ao Guaidó. Mas ao longo do tempo aquilo não foi se transformando em massificação do movimento. Outra coisa que a gente está de longe e não consegue avaliar é que as imagens são concentradas em Caracas. Acho que a Venezuela tem cerca de 300 cidades. A gente não sabe como é que está o movimento no interior, né? Na fronteira com a Colômbia. Isso não tem sido mostrado. O do Guaidó é fraco militarmente. Mas hoje, quando ele anunciou o apoio das Forças Armadas, não sei o quê, teve um rastro de esperança aí, né? Bom, será que vai resolver? Será que as Forças Armadas vão... Já exerceu essa esperança, já não, com o passar do dia, como o senhor está dizendo... À medida que o tempo vai passando e não acontecem situações que mostrem esse apoio, você começa a duvidar, né? É natural que você comece a duvidar. Mas também nós não temos dados. Essa evolução pode acontecer rapidamente. A gente não tem dados concretos de quanto tempo isso vai demorar, se vai ter alguma solução a curto prazo, se vai voltar ao que era antes, ficar naquele banho-maria. Nós não temos esse tipo de informação. A gente está loteria. o Guaidó, diante desse episódio de hoje, se o cenário não
se agudizar nos próximos dias, a posição dele de liderança da oposição fica enfraquecida? Tem que esperar para ver. Porque aí pode ser que apareça um outro líder, pode ser que achem normal que isso aconteça diante da situação de falta de apoio militar, então vão continuar a pressionar. Isso é um assunto difícil de você fazer prognóstico numa situação tão indefinida. Voltamos e a notícia de última hora é essa. O governo Jair Messias Bolsonaro autorizou 224 milhões para a operação de apoio aos venezuelanos. Na verdade, são 223 milhões 853 mil para a operação acolhida. E a outra notícia é que o presidente Jair Bolsonaro acabou de autorizar a entrada de 25 militares venezuelanos na embaixada brasileira em Caracas. Tem uma coisa nessa situação. Agora esses militares estão dentro de solo brasileiro. O Brasil, constitucionalmente, ele não pode intervir em países estrangeiros militarmente, certo? Só que se esses psicopatas do governo comunista do Maduro, chega da agonia. Se eles resolverem atacar a embaixada para sequestrar esses 25 militares, aí estão entrando em solo brasileiro. Aí a gente vai precisar ver como é que a coisa vai ficar. Porque é um ataque frontal à soberania nacional. A nossa soberania. E nossas forças armadas não poderão baixar a cabeça para isso. Aí o bicho pega. Então foi isso. Aparecendo mais informações, teremos em nossos canais, nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, Gab e aqui no YouTube. Compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal. E Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.